agora que são elas, lá vamos nós para mais um pouquinho de geometria analítica, agora com um novo penteado, né? Porque trabalhamos no ponto e na reta, na circunferência, e agora? E agora nós avisamos, agora nas cônicas. E aí, entre esses conteúdos todos, um pouco novo, um pouco mais complicado, porque álgebra e geometria, nós colocamos umas questões do Enem bem mais tranquilas para que vocês pudessem dar aquela relaxada, carregando pedra, claro, né? Não dá para relaxar sem fazer nada, tem que trabalhar. Tem que ter um relaxamento mais apropriado aí para a galera do terceirão mediação. E a gente vai então falar sobre a geometria analítica agora nas cônicas. E o que seriam essas cônicas, né? Eu acho que pelo nome, a matemática, tudo o nome já indica alguma coisa, né? Tem a ver com cone, né? Se é cônicas, já vem de um cone. Cone a gente viu lá na geometria espacial. Um dos corpos redondos. Isso. Certo? Parece um pouquinho a pirâmide, só que a base é circular. Isso mesmo. Então vamos lá, sem muita perca de tempo, ou melhor, vamos ganhar tempo com a aula de número 38. Vem com a gente. Então a aula de hoje é a geometria analítica nas cônicas, parte 1. A gente vai reconhecer as formas. Vamos falar sobre parábola e a equação da parábola. Isso aí. Então parábola, não, mas espera aí, parábola é algo conhecido já, né? Sim, então sim. Isso aqui já é tudo novo de novo? Tudo novo Vamos de de oferecimento do dia. Antes de mais nada, e o oferecimento vai para o professor Vanderlei e a nossa turma. Olha aí, mas tem gente miúda aqui, ó. Acho que tem gente que se infiltrou aí na foto, né? E fez pose. Isso mesmo. Galera bonita, olha só gente bonita aí, ó. Legal. E aí, nossa turma lá do professor Vanderlei, vamos com eles aqui? Bora. Pra gente fazer a nossa homenagem do dia. Prof. Vanderlei, a nossa turma. E aí, e a galera é de onde, professor Maurício? Boa pergunta. Qual cidade, qual município, qual escola, qual coordenadoria? Não sei. Vamos ver? A galera da escola Cláudio Manuel da Costa, no distrito de Colina Verde. A escola é Governador Jorge Teixeira. Governador Jorge Teixeira, eu acho que é o... De Paraná. Um distrito, né? Não, o município. O município. É. A CRE, eu acho que a CRE é de Paraná, mas o município é Governador Jorge Teixeira. O distrito é Colina Verde. E a escola é Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa, isso aí mesmo, né? E claro, a gente está aqui sempre para deixar esse carinho com vocês, grato pelo registro, turma boa. No terceiro ano ou terceira série? Tem uma petitiquinha ali inserida na foto, mas a gente fica muito contente com os registros de vocês, tá? Um beijo no coração de cada um. Professor Vanderlei, aquele abraço. Vamos em frente, então, falando um pouquinho da introdução das cônicas. Então, como a gente disse, cônicas, olha lá, o título, vamos lá na telinha? O título da obra em que o matemático e astrônomo grego Apolônio de Pérgamo apresenta o mais completo estudo das curvas, obtidas a partir de cortes em um cone, né? Então é daí que veio, a gente traz sempre aqui a nossa origem de tudo, de onde começou, né? Então, o Apolônio foi quem começou a brincar fazendo cortes nos cones. Isso mesmo. E aí percebeu algo muito peculiar quando executava esses cortes. E vamos estudar um pouquinho de cada um desses cortes. Olha aí, então a gente tem um cone, certo? Figura geométrica espacial, um dos corpos redondos, né? Ou um sólido geométrico chamado de não poliedro. E aí a gente vai ver que dentro desses cortes surgiram então algumas secções, ou seja, a circunferência, a elipse, a parábola e a hipérbole. Então essas são as cônicas que nós vamos trabalhar com vocês durante essas aulas agora. A gente vai falar uma por uma, tá? A gente vai trazer conceitos, equações, né? Então, circunferência, elipse, parábola e hipérbole. Essa daqui, esse corte aqui, tá? Ele é um corte que nós vamos pouco falar deles, porque ele já foi estudado, é a circunferência. O que podemos salientar dele agora? É que se eu tenho um cone e faço um corte aqui no cone, eu gero um cone menor na parte de cima que eu tirei e na parte de baixo sobra o que nós chamamos de tronco do cone. Então, caso o Enem faça alguma coisa e pergunte sobre o tronco de um cone, você sabe que foi cortado paralelamente à base. Aí gerou-se uma circunferência menor. Com isso nós temos um cone pequenininho aqui. Você pode olhar aqui, ó.
tem um cone menorzinho aqui em cima. Verdade. E daqui para baixo nós temos o tronco do cone. Beleza. E os outros cortes, nós vamos falar um pouquinho sobre eles. A parábola já é conhecida da galera, porque Isso. a parábola a gente estuda lá na função quadrática, né? Quando a gente trabalha aí a função polinomial do segundo grau, a quadrática, a báscara e tal, no gráfico ela é representada por uma parábola. Agora a gente vai olhar ela usando essa parte analítica, né? Dentro do plano cartesiano. Isso, no plano cartesiano a gente olha a parábola quando ela corta o eixo Y, não é? E sobe lá, às vezes passa no eixo X também, mas ela faz um corte no eixo Y e ela está ou para cima ou para baixo. Agora nós vamos olhar por outros ângulos, se nós girássemos o plano cartesiano assim e ficássemos olhando por outros ângulos. A elipse e a hipérbole, sim, são novidades para vocês. Então a gente vai ter algumas aulas aí, ó, nós estamos na 38, 39, 40, a gente vai falar sobre as cônicas, tá certo? Então vamos em frente, olha lá na tela então. Entendendo cada coisa, no início os matemáticos estudavam essas elegantes curvas sem maiores preocupações, com aplicações práticas. Mas ao longo do tempo, inúmeras descobertas importantes estavam ligadas às secções cônicas. Olha que interessante. Começa-se estudando, começa-se observando. Apolônio observou alguns cortes. E aí começaram a estudar esses cortes. Nesse estudar esses cortes, começaram a perceber coisas que estavam ligadas a essas secções cônicas. Fazem uma ligação com o cotidiano. Isso. É uma etnomatemática. Então vamos ver dois exemplos clássicos. Um deles é a descoberta de Galileu Galilei, né? Que em 1604 percebeu que um projétil que era lançado horizontalmente do topo de uma torre tinha uma trajetória em forma de parábola. Vocês estudaram isso lá na física, né? Na física nós temos queda livre, nós temos lançamento vertical para cima, nós temos lançamento oblíquo. Isso que ele está falando aqui é uma queda livre, tá? O objeto está num local, ele não é largado ali, né, para cair, ele é arremessado. Nesse arremessar, ele forma um movimento parabólico de uma semiparábola. Assim, ó, né? A parábola inteira seria assim, né? Isso. Vamos dar uma limpadinha aqui, peraí. Se ele fosse, só soltasse ele cairia reto, não é? Seria queda livre de maneira reta. Mas isso ali foi lançado. Então ele forma aí uma semiparábola, né? Legal. Copérnico, Kepler, Halley e Newton fizeram também uso de suas configurações para explicar fenômenos físicos com as trajetórias dos planetas em formas de elipse. Então, olha aí que legal. Kepler, saiu fora, desalinhou. Mas aqui, ó, as elipses, né? Então, é a trajetória dos planetas em formato elíptico. Então, são umas das cônicas também que a gente vai estudar com vocês. E essas aqui o Enem tem cobrado, tá bom? É importante que vocês deem uma reforçada nas leis de Kepler. Kepler tem, né, duas leis lá básicas que tem umas fórmulas. E a de Newton também, né? Newton também, né? Isso mesmo. Mas assim, a de Newton está mais ligada à queda, né, à gravidade. As leis de Kepler têm relação com os movimentos do planeta. Então é importante que vocês deem uma olhadinha. Beleza, então agora vamos reconhecer algumas formas, né? Porque, na verdade, quando a gente fala assim, essas cônicas, parece algo muito fora da nossa realidade. Só que a gente se depara com isso no nosso cotidiano e sempre aqui a gente está trazendo a matemática para a realidade de vocês. Então, primeiro a gente reconhece as formas para depois aplicar, né? Mas só de nós já mostrarmos para eles que elas têm aplicação direta na física, né, nesses movimentos de queda livre, nesse movimento de rotação dos planetas, já está ganho a aula já, porque vocês já vão enxergar que tudo que acontece lá na física já tem uma observância nos cortes cônicos de Apolônio. Aqueles cortes que ele observou, Kepler usou, Newton usou, pode ser que eles não tenham feito a conexão na hora. Não, pode ser que não. Mas ao executar o comando sobre o movimento de rotação e translação, aí um outro observa assim, olha, esse movimento aqui, né, ele é um corte cônico, é uma elipse. Aí já foi ligado. É porque às vezes pensa assim, nossa, o cara era muito... Como é que ele enxergou isso? Pode ser que ele não tenha enxergado, ele só estudou, ele fez um levantamento e fez uma observação. Alguém olhou por fora e falou assim, olha,
Bem parecido, aí né? encaixou os dois. É verdade. Então agora a gente vai fazer isso com vocês. É bem parecido. Parecido com o quê, né? Vamos reconhecer as formas e depois trabalhar com elas aí, sobre elas e aplicando as equações, tá certo? Reconhecendo formas, olha lá na telinha. Circunferências, parábolas, hipérboles e elipses são chamadas, então, de curvas cônicas, certo? Certinho. Olha aí, então a gente vai vendo aí aos pouquinhos, né? Resultam de cortes em um cone, como a gente viu lá naquele slide inicial. E é importante já, nessa imagem, você já observar como que é feito esse corte. Por exemplo, para pegar a circunferência, o corte tem que ser paralelo à base, sim, não é? Né? Temos a base aqui, né? Olha lá, como se tivéssemos a base, né? E paralelo à base tem a circunferência. Isso. Agora deu uma inclinadinha, aí já é elipse. É uma elipse. Inclinou aqui. Um pouquinho. Continua meio parecido com a circunferência, só que está meio tortinho, assim, mais oval, né? Perpendicular à base... Opa, perpendicular, nós sabemos formando um ângulo de 90 graus, aí nós temos a hipérbole. Né? E aquele outro corte assim mais curvo, que não faz um giro completo, né, igual a elipse, é a parábola. Isso mesmo. Então, com base nisso, a gente consegue visualizar, então, todos os 4 cortes cônicos que a gente tem aí na matemática, tá? Perfeito. Vamos começar a falar sobre a parábola, já nossa velha conhecida, mas agora vamos ver como que na geometria analítica esse estudo é elaborado, tá? Lembra do estudo da parábola? Então, a gente estudou muito bem isso no primeiro ano. Falamos no segundo, vimos um pouquinho no terceiro. Então, bora animar, né? Porque tá fácil. Então, assim definimos que a parábola é mesmo o quê? Bom, a parábola é o lugar geométrico dos pontos do plano que distam igualmente de uma reta fixa D, chamada de diretriz, e de um ponto fixo F, não pertencente à diretriz, chamado de foco. Uou. Observem que já não é mais aquela curva formada por uma equação quadrática, não é. Aqui já muda um pouquinho a definição, né? Isso, são cortes numa cônica, e esses cortes são direcionados por uma reta diretriz e por um foco. Então, esses pontos ali são chamados de parábola. Mas melhor que a teoria é a prática, né? Então esse conceito aqui está teórico, mas a gente vai mostrar isso para vocês numa situação já fazendo um desenho, que aí a gente consegue visualizar isso tudo direitinho. Olha lá os elementos. F seria o foco. O foco, lá em cima, lá, né? o foco. Tá dentro da parábola. Até quando a gente tem as antenas parabólicas, tem aquele que sobe aqui, né? E tem um foco aqui, ó. Né? O Dzinho é a nossa diretriz, ou seja, a reta, lá embaixo, lá. Isso. V é o vértice da parábola. Isso a gente já conhecia também. O D é o eixo de simetria, ou seja, ali é o corte, é onde marcamos ali o nosso vértice da parábola no eixo X, certo? Simetria porque tudo que vai para um lado também vai para o outro, né? É aquele eixo que nós olhamos a partir do corte dele, se a parábola vai, se o B é positivo ou negativo. E o FD, no caso, é a distância, né, do foco até a diretriz. O parâmetro da parábola, o tamanho. Né, a distância, certo? Certinho. Então, com base nisso, vamos ver um GIF aqui, um plano ao cruzar um cone em várias possibilidades para formar uma parábola. Olha lá que legal. Aí a galera consegue visualizar bem direitinho como que está fazendo o corte da parábola. Enquanto o corte não for perpendicular, a formação é de parábolas, né? Estou cortando ali nessa posição ali oblíqua, então surge a parábola. Isso, e eles devem estar se perguntando por que 2 cones, então, um em cima e um embaixo, porque aí mostra mais a representação dela, voltada para cima e voltada para baixo, né? Então, ó, para não conseguir entender direitinho lá, negócio de foco, diretriz, reta, não sei o quê, parábola é o corte feito de maneira lateral, oblíqua no nosso cone. Cortei de maneira oblíqua, ele não vai formar uma circunferência, nem vai formar uma elipse, que é uma circunferência mais ovalzinha. Então tem ali, agora se eu cortar perpendicularmente, aí a base, aí é hipérbole. Hipérbole. Isso, perfeito. Né? Então, olha lá, se um plano secciona o cone quando está inclinado, mesmo que o lado do cone, então aí a gente forma a parábola, perfeito. Tá certo? Desse jeitinho. O que o Enem vai te cobrar, se for cobrar alguma coisa sobre cortes cônicos? Não Pode é a definição. Vai ser algo parecido com esse corte aqui. Às vezes você sabe. Vai mostrar a imagem, né? E vai dizer isso, nessa imagem, gerando que corte parabólico, né? Que corte cônico. Parábola, hipérbole, elipse, vai te dar essas opções. Perfeito. Tá certo? Certinho. E claro que agora vamos de equação, né? Tá, sim. Mas aí a galera sabe, sim, a parábola é através da fórmula de Bhaskara. Sim. A gente acha as raízes e aí a gente consegue montar e temos uma função quadrática, né? Que tiver algo elevado a x ao quadrado mais bx mais c.
nos gera uma parábola, certo? Isso, uma parábola lá no plano cartesiano XY. E a parábola no corte de uma cônica? Será que segue o mesmo padrão? Vamos dar uma olhadinha de mais de perto agora, então, nas equações da parábola aqui na geometria analítica. Olha lá. Então, a parábola é uma das curvas planas mais conhecidas e com várias aplicações na matemática, na engenharia e outras áreas do conhecimento. A gente vai conhecer, então, agora as suas características importantes. Em relação à sua definição, vale lembrar que nós temos todos esses elementos, certo? Perfeito. Hoje é dia de anotações, viu, gente? Coisas que são novidades para vocês, é hora de anotar, tá bom? Foco, diretriz, vértice, eixo de simetria e parâmetro. Então, esses são os elementos agora que a gente sabe que são fundamentais aí para desenvolver o que a gente precisa. Perfeito. O foco, vamos entender agora cada elemento, né? O foco é o ponto F, lá em cima, lá o nosso ponto F é um ponto fixo. É o nosso foco, isso. Diretriz é a reta fixa D, aquela retinha lá que eu vou olhar, que tem o mesmo tamanho, tá, do vértice para o foco e do vértice para a reta, o mesmo tamanhozinho. É a reta D que contém o foco e é perpendicular à diretriz. Perpendicular forma um ângulo de 90 graus. Vértice é o ponto de interseção da parábola com o eixo V, um eixo de simetria lá, ó. Chamamos de parâmetro P a distância do foco ao vértice, sendo 2P a distância do foco à reta diretriz. Então, assim, é o mesmo tamanho, não é? Mesmo tamanho, porque se do F ao V é P, então do F até o D é 2P. Porque do V até o D vai ser P também. P também. Aí P mais P, 2P. Né? Legal. Tem livros, tem sites que chamam tudo isso de P, ó. Essa distância aqui do foco até a reta diretriz de P. Só que aí o que acontece? Essa distância do foco até o vértice vai ter que ficar P sobre 2. Aí, para a gente não mexer com fração, a gente aqui, nós, os professores de matemática, determinamos que esse tamanhozinho aqui vai ser P, esse também vai ser P, ou seja, a distância total, 2P. Melhor trabalhar com dobro do que metade, no sentido que a gente não mexe com fração. Perfeito. Certinho? Beleza. Então, beleza. Vamos em frente. O que é o parâmetro mesmo, então? Olha Alguns lá. autores consideram o parâmetro P como sendo a distância entre o foco e a diretriz. Acabamos de falar, isso, né? Nós consideramos que o parâmetro P é do foco ao vértice. Isso. Está errado? Não. Alguns autores fazem essa mesma consideração. Só é diferente a maneira de abordar, tá? Beleza. Então vamos lá, vamos estudar primeiro as equações reduzidas das parábolas, né? Para isso é bom relembrar alguns tópicos. Aí, gente, lembra que a gente tem equação reduzida e tem equação geral? Sim. Aqui a gente vai trabalhar com as reduzidas, tá? Beleza. Então vamos relembrar alguns tópicos? Distância entre dois pontos, vamos precisar disso? Bom, vamos. Distância entre ponto e reta, vamos precisar disso? Vamos, olha lá, porque nós temos as equações, né? Nós temos dois pontos, que ele chamou lá de vértice e parâmetro, são pontos marcados fora. Nós temos que a reta diretriz e a reta do foco são perpendiculares, então se o vértice é um ponto, né, e o foco é outro ponto, e nós temos uma reta diretriz, então existe uma distância que nós chamamos de 2P, que é a distância entre o ponto do foco da parábola e a reta diretriz. Então, se essa distância é 2P e é de um ponto a uma reta, vamos ter que lembrar também da equação que calcula a distância entre o ponto e uma reta. Eita, professor, eu acho que eu não vou conseguir associar isso aí tudo não. Calma. Nós vamos entregar para vocês a equação já simplificada, já montada. Isso. E aqui o mais interessante é que se a gente fala que tem que relembrar alguns tópicos, né? Ó, vamos relembrar alguns tópicos importantes. Ou seja, desde a primeira aula da geometria analítica a gente falou, né? A importância da distância entre dois pontos. E do depois, ponto, né? Entre ponto e reta. Então a gente sempre ficou salientando nesse sentido. Isso. Vamos usar mais vezes. Vamos usar mais vezes. E inclusive, aí, distância e ponto e reta a gente usou muito agora na circunferência, né? Bastante. A vantagem é que nós não vamos precisar demonstrar e nem desenvolver nada usando as fórmulas. Sim. Quando nós pegarmos lá a equação já pronta da parábola, é porque alguém já desenvolveu, já trabalhou
parecido com o delta do Bhaskara. Sim. Né? A gente só faz uso, né? Só usa. Só vamos ter que usar a fórmula, olhar a fórmula e lembrar. É parábola, é hipérbole, é elipse. E então aí são alguns detalhezinhos importantes. Tá, então vocês lembram das equações? Se não lembram, hora de recordar. Mas tem que lembrar porque faz pouco, né? Tá tudo dentro dessa unidade 2 aí. Vamos fazer uma pose para foto aqui? Vamos, pose para foto. Você indica essa, eu indico essa, tá? Pose para foto. Importante. Já? Aqui é a distância entre dois pontos. Lembra que é como se fosse o teorema de Pitágoras? Sim, sim. Né? Até porque a distância entre dois pontos ali, na maioria das vezes, é a hipotenusa de um triângulo retângulo. E a aqui? distância do ponto à reta. Aí eu tenho a equação da reta aqui em cima, aí eu tenho o x do ponto e o y do ponto. Esse ponto aqui vai ser o ponto lá fora, que no caso da nossa parábola é o foco, tá? Então do foco até lá a reta diretriz, a distância é 2p. Substitui o ponto na equação da reta diretriz, depois tira os coeficientes da reta, tá? Não é o a e b do ponto, é a equação, o a e b da equação da reta. Faz o cálculo todinho aqui, tá? Manda para lá, 9 fora, ao quadrado, tira 5, fica 4. Mas agora então vamos conhecer as equações reduzidas das parábolas aqui na geometria analítica. Olha lá, quando o plano cartesiano tem sua origem, na telinha, coincidindo com o vértice da parábola, o que acontece, né? A sua equação cartesiana reduzida possui 4 tipos possíveis, tá? Então, já pensando nas equações reduzidas das parábolas, quando o plano cartesiano tem a sua origem coincidindo com o vértice. Então, vamos dizer que o vértice da nossa parábola já está na origem, 0, 0, tá bom? Então, vai ter 4 situações. Primeira equação reduzida, y² igual a 4px. Como assim? Estranho isso? Vamos entender melhor. Bom, essa daí é a equação de uma reta, de uma parábola em que a concavidade da parábola está aberta para a direita. E o interessante é que antes não podia, né? Parábola para a direita, parábola para a esquerda. Na nossa função quadrática só podia para arriba e para baixo. Carinha feliz ou carinha triste? Mas agora, na geometria analítica, pode, né? Uhum. E aqui o legal, um ponto interessante, você pode anotar. A nossa reta diretriz, lá é paralela ao eixo Y. Tá? A nossa reta diretriz lá é paralela ao eixo Y. E a concavidade da parábola está voltada para a direita. Legal, né? Então assim, ó, e anotem aí, concavidade voltada para a direita. Então agora a gente vai ter 4 possibilidades, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Quando o nosso foco está em X, no eixo X, vai ficar 4px, isso. Tá? y² igual a 4px. Então dá uma olhadinha aí, analisa de fato e anota as 4 equações reduzidas, que é o que a gente vai usar, tá? A gente vai mostrar a geral, mas a gente vai ficar com a reduzida. Beleza. Concavidade para a direita, 4px, y² igual a 4px. Foco no eixo X. Claro que para a esquerda a única coisa que vai mudar é o sinal. Vai ficar né? negativo. Isso negativo, mesmo. Olha lá. Então, para a esquerda, menos 4px. Também o foco ainda no eixo X. Perfeito. Certinho? A diretriz ainda paralela ao eixo Y. Agora a nossa diretriz está no lado positivo. Sim. Anteriormente estava no lado negativo. Boa, beleza. Então, para a direita, para a esquerda. Agora vamos falar dela para cima e para baixo. Eu acho que agora, em vez de 4px, vai ser 4py. Deve Porque ser. o foco vai estar no eixo Y, vamos ver? Olha lá, para cima. Vamos ver, para cima, isso mesmo, olha lá. Agora, quem é que começa a nossa equação aqui? X², porque agora nós temos 4py, certo? Certinho. Onde o foco está? No eixo Y. Então eu já até sei. A reta diretriz agora está paralela ao eixo X. Isso mesmo, agora a reta diretriz paralela ao nosso eixo X. Então a outra que vai estar para baixo vai Só ser vai mudar menos o sinal. 4py. Isso mesmo, então temos agora a nossa equação reduzida para baixo, né? Então para baixo, anota aí, x² menos 4px. Nosso foco está no eixo Y, diretriz paralela ao eixo X. Perfeito. Então dá para fazer um resumão para eles, mais ou menos assim. Vamos fazer um esquema?
Olha lá, ó, temos lá, quando a nossa reta está paralela ao eixo X e quando ela está paralela ao eixo Y. Agora você tem que prestar muita atenção nesses comandos, eixo X e eixo Y. No eixo X, aqui, nós vamos ter parábola para cima ou para baixo. Quando o nosso foco está no Y, né? O foco está no Y aqui, ó, ou para cima... ou ela é voltada para baixo. O foco está sempre dentro, tá, gente? O foco está sempre dentro da parábola. Aqui, no meio do vértice. Segue o vértice aqui, o foco está por dentro do vértice. Aqui o nosso pezinho positivo para cima e para a direita. Isso. Nosso pezinho negativo para baixo e para a esquerda. Então, nós temos 4 possibilidades de equações, tá? Então, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Aí vocês vão analisar, o foco está em X? Beleza, o foco está em Y? Então, se o foco estiver em Y, ela é para a direita ou para a esquerda. Isso. Aí, se o foco estiver em X, para cima ou para baixo. Certinho? Mas eu acho que eles preferem colocar na prática. Eu acho que é melhor a gente fazer alguns exemplos. Exemplos práticos. Confere? Vamos lá, então. Exemplo de número 1. Determine a equação da parábola cujo foco é menos meio e 0 e a diretriz é a reta 2x menos 1. Igual a 0. Beleza, legal, né? Então a gente já tem o foco, né? Olha lá, e o foco tá onde? Menos meio tá no eixo X, tá né? no eixo X, né? Então olha aqui, menos meio. Então o nosso foco é aqui menos, entre 0 e 1, né? Ela é assim. A gente já sabe que, então, ela tá no eixo X. Vamos voltar um pouquinho aqui, olha lá. Quando tá no eixo X? Olha lá, aqui o foco tá em Y, né? Então, quando o foco está em X, ou ela é para a esquerda... ou para a direita. Ou para a direita, isso mesmo. Ou é a primeira ou é a segunda, né? Isso. Olha lá, só que aqui ó, a gente já viu que o foco está para cá, né? Olha lá, então provavelmente ela é assim, né? Então é a segunda equação aqui, ó. Y ao quadrado menos 4px. Olha aí, então por isso que a gente fala para vocês anotarem que quando vocês precisarem da informação, é só ir lá, né? Então, y ao quadrado menos 4... px. Certo? E se o foco está ali, a distância do foco até o vértice é a mesma distância do vértice até a reta diretriz. Diretriz, né? Isso mesmo. E a reta ali é 2x menos 1, que vai dar x igual a meio. Isso mesmo. E isso, quando a gente for isolar aqui, ó, né? Vamos pegar essa equação e vamos trazer para cá, ó. Quando a gente for isolar o x, né? Olha lá, o menos 1 passa para outro membro, é 1. O 2 está dividindo, passa multiplicando, é positivo, né? Então, o nosso x é igual a meio. Claro que a nossa reta diretriz vai ser aqui, ó. Certo? Paralela ao eixo Y. Beleza, beleza. E agora a gente consegue também construir, né? Ah, tá. E agora aqui, esse x aí, a gente pode montar o nosso P, né? Quem é o nosso P? O P é meio, né? É o meio. É o meio, porque lembra que a distância total é o 2P, né? Então, o x é meio, o nosso P também é meio. Aí a gente pode substituir aqui. Y ao quadrado menos 4 vezes meio vezes x. Ou seja, y ao quadrado, a gente pode dar uma melhoradinha aqui e simplificar, né? Vai ficar menos 2x. Essa é a nossa equação reduzida da parábola que está em questão aí. Vamos montar? Vamos construir ela? Aí, no caso, como tem menos meio e meio, eu acho que a parábola faz lá no 0, 0, né? Isso, a origem... todas essas reduzidas, lembra que o vértice é a nossa origem? A origem. Então, ela é assim, na verdade, ó. Tá? Que aqui a gente não consegue fazer com muita precisão, né? Ficou pequenininho, né? Que o nosso tem foco... que pensar depois mais ampliado. É, isso mesmo. Mas é mais ou menos por aí. Beleza. Tá? Vamos de exemplo número 2 agora? Vamos lá. Determine a equação da parábola de foco e diretriz no seguinte caso. O foco é 0 e 7. Opa! 0 e 7 quer dizer que ela está lá no eixo y, não é? 0 para x e 7 para y aqui? Isso, esse é o foco. Esse é o foco. Beleza. A nossa reta diretriz vai ser o oposto disso, né? A reta diretriz é aqui, ó. Lá embaixo. Lá embaixo, né? E como é a equação reduzida... 0 e 0 é o vértice. Isso. E aí aqui ela está voltada para cima, né? Lembra que o foco está sempre dentro? Então ela fica assim, ó. E aí na equação nós temos... nesse caso é x ao quadrado. X quadrado igual a 4py. Positivo, né? Porque está voltada para cima. Né? Isso, nosso P é 7, que é a nossa distância entre o foco e o vértice. Então, o nosso P é 7. Então, vamos colocar aqui
x ao quadrado igual a 4 vezes p, que é 7 vezes y. Né? X ao quadrado, 4 vezes 7. 28y. Essa é a resposta. Então você já percebeu que quando ele te der a coordenada do foco, essa distância da origem, e aí essa modelagem que nós temos aqui é porque nós estamos trabalhando com parábolas onde o vértice é a origem do nosso sistema de coordenadas. Já a gente vai mostrar quando não é. Mas aí a gente não vai ficar aplicando nisso não, tá? Daí, sendo a origem, a nossa distância, nosso parâmetro P é exatamente a distância da origem até a coordenada do Y, beleza? Certinho. Vamos mais uma para eles praticarem mais? Agora ela nos deu a equação. Deu a equação. Vamos desmanchar essa equação? Então, olha assim, olha, começou com y ao quadrado. Determine o foco, o vértice e a diretriz da parábola a partir da equação, né? Bem, se começou com y ao quadrado, significa que a reta está no x, não é? Isso, então aqui, ó, y ao quadrado, com certeza, menos 4px, certo? Então quer dizer que menos 4px é igual a menos 16x? Isso, então o meu p é um número que vezes menos 4 vai dar o 16. Negativo, então é 4. Isso, 4, né? Então o nosso p é 4. Se o nosso p é 4, então o nosso foco é menos 4, né? Menos 4. Então vamos lá, o nosso foco vai ser 0 para x e menos 4 para y, né? Ao contrário, né? Menos 4 para x e 0 para y. Aqui é o foco, deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Certo? Olha lá, se aqui é o nosso 4px, significa que o nosso foco está em x. Tá? O nosso foco está em x. Negativo, a parábola está para lá, né? Vai apontar para a esquerda, né? A nossa diretriz está aqui, ó, em 4. Né? Aqui é a nossa diretriz, então, né? O nosso P. E ela tá aqui, nós estamos sempre com 0, 0, né? Então ela vai fazer isso aqui, ó. Certo? Perfeito. Legal, legal. Aí a gente vai entendendo aos pouquinhos, né? Por que 4? Porque 4 vezes menos 4 que vai dar menos 16. Aqui ela já deu a equação pronta. A gente é que teve que desmembrar, destrinchar o negócio aí. Esse P é o mesmo que a diretriz, tá? Quando a gente fala que o P vale 4, quer dizer que a diretriz é no x igual a 4, né? Beleza? Beleza. Vamos para frente, então? Mais um exemplo? Esboço gráfico da parábola. Vamos lá. Beleza. Tá. Depois já temos o brincando com os números. A gente nem vai trabalhar com a equação fora do eixo, fora do vértice no eixo. Só com o eixo no vértice, tá? Esboço gráfico da parábola. Aqui a gente tem y ao quadrado igual a 4x, né? Então vamos lá. Aqui ele está dizendo para a gente substituir numa tabelinha, ó. Y ao quadrado, os valores de x para 0, 1... Aqui acho que tem números negativos, né? Isso, vamos dar uma arrumadinha. Menos 1. Menos 1, não no branco, né, gente? Menos 1 e menos 4, isso. Tá? Vamos lá? Y ao quadrado vai ser igual a 4 vezes x. Quem é o primeiro x? 0. Então, y ao quadrado vai dar 0. Então, quando o x é 0, o y também deu 0. Y ao quadrado é igual a 4 vezes 1. 4 vezes 1? 4. Então, quando o x é 1, o nosso y é 4. Não, mas é y quadrado. Ah, o quadrado. Tira a raiz. A professora tem que botar o quadrado aqui, dentro da raiz dele, né? Isso. Vai dar 2, espera aí um pouquinho. Certinho aqui. Isso, y ao quadrado é 4, mas eu quero só o y, né? Então, raiz quadrada de 4, que vai dar 2. Mais ou menos 2, isso. Aí aqui a gente tem, então, um positivo e um negativo. Só no 0 que não, né? O 0 fica 0, 0 mesmo. Isso. Y ao quadrado vai ficar 4 vezes menos 1. Eu acho que aqui é porque repetiu mesmo, era só o 1 e o 4, né? Porque vai dar raiz de número negativo. Ah, não, mas é porque lá, eu entendi já, lá ele quer as coordenadas, vai ficar menos 2 e 2 para os números. Ah, então vamos lá. Entendemos? Vamos lá. Agora entendemos. Agora entendemos. Vamos lá, vamos apagar aqui então, para a gente fazer bem direitinho. Opa! Apagar para a gente fazer bem direitinho aqui desde o comecinho, tá? Aqui, esse aqui. Não, é 1 mesmo, é só uma vez, né? Porque fica 1 mais 2. Isso, aí vai ter as duas possibilidades, certo? Y ao quadrado é igual a 4 vezes 1. Vai dar 4, mas eu não quero y ao quadrado, eu quero y. Então, o y vai ser igual a mais ou menos a raiz do número 4. Ou seja, mais 2 e menos 2. Então, para uma resposta a gente tem 2, para outra menos 2. Agora vamos fazer a outra parte, né? Y ao quadrado é igual a 4 vezes... O x é 4? 4 vezes 4.
que vai dar 16. Mas eu não quero 16, eu quero mais ou menos a raiz de 16, ou seja, vai dar mais 4 e menos 4. Então, um 4 positivo e outro 4 negativo. Beleza? Vamos fazer a parábola lá no gráfico? Vamos colocar no gráfico? Bora. Certo, é o nosso último detalhezinho aqui. Vamos lá. Então, a gente tem aqui 0, menos 2 e menos 2, 4 e menos 4. Quando x é 0, y é 0, a nossa origem, né? x1, aí a gente tem mais 2 e menos 2. E menos 2. x2, x4, a gente tem mais 4 e menos 4. E menos 4. E aí a gente consegue montar a nossa parábola mais correta possível. Olha que bonitinho. Perfeito. Certinho? Certinho. Legal, né? Uou! Top! É, um conteúdo novo, assim, a parábola já era conhecida, mas a abordagem dentro da geometria analítica é nova. Né? É nova. Beleza. Então, a gente vai com calma, fizemos 4 exemplos e temos 4 possibilidades de equações. Agora, a parábola pode ser voltada para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, né? Então, tem todos esses detalhes. E não mais aí. seguindo o padrão do delta, né? Agora seguindo um padrão com parâmetros, com diretriz, com Isso foco. Mesmo. Confere de boa, certinho. Vamos de brincando com os números. Então, para finalizar nossa aula, olha lá na telinha a pergunta. Está lançado o desafio, responda rápido. Quantos 9s existem entre 0 e 100? Quantos 9s existem entre 0 e 100? E aí, tá com vocês, tá com vocês. Juntamente com as atividades de sala, tem que trazer a resposta. O detalhe veio até de cor diferente e no plural, significando que ele está falando dos algarismos, tá bom? Noves. Não é o número, porque o número 9 só aparece uma vez. Sim. Mas o algarismo 9 aparece quantas vezes? De 0 a 100. Tá com vocês. Tá com vocês. Vamos em frente, então, finalizando a nossa aula de parábola, né? A gente iniciou o trabalho da geometria analítica nas cônicas, mas a gente ainda tem muita coisa para aprender. Já já a gente está de volta.